Você já desistiu de um sonho por medo? Medo de errar, medo do que as pessoas vão pensar, medo de não dar certo? Hoje eu vou te mostrar 3 passos para você encarar os seus medos. E o primeiro deles é: reconheça quais são os seus medos. Não os seus medos físicos, medos de cobra, de barata, enfim. Os seus medos psicológicos, os medos que mexem com as suas emoções, com seus sentimentos. Você precisa entender do que de fato você tem medo. Eu, por muito tempo, tive medo do que as pessoas iam pensar, mas na realidade eu não tinha medo do que elas iam pensar em si, eu tinha medo da frustração de não corresponder às expectativas delas. Então, eu comecei a trabalhar minha mente para aprender a lidar com essas frustrações, tanto as minhas quanto as das pessoas. Quando eu comecei a observar quais eram os meus medos, eu comecei a ver quais sentimentos e quais emoções surgiam quando eu era exposta àqueles medos, àquelas dificuldades. E aí eu comecei a ver o porquê que aquele sentimento surgiu, por que aquela emoção surgia. E aí eu comecei a observar como que eu poderia alterar minha maneira de pensar para que quando aquele sentimento, aquela emoção surgisse, aquilo não me afetasse mais. E é incrível que só de você observar quais são os seus medos, por que eles surgem e como você consegue superá-los, como que você lida com as emoções e os sentimentos que eles trazem, você já começa a influenciar para que a sua percepção sobre eles mude, porque você não está mais aceitando eles. E esse é o primeiro passo para que você encare os seus medos. E o segundo passo é: seja mais forte que as suas desculpas. A gente está muito acostumado a dar desculpas. Quem nunca chegou em casa, ou o marido, a mãe ou o pai falou alguma coisa que tinha acontecido, que você deixou a blusa em cima do sofá, e daí de repente você já olha e fala assim, mas é porque... A gente está muito acostumado a dar desculpa, a gente está sempre dando desculpa para tudo. Tudo que a gente não consegue fazer da maneira que deveria ser feito, a gente sempre já tem uma desculpa na ponta da língua. E muitas vezes isso nos prejudica porque não nos deixa encarar os nossos erros e as nossas falhas. Nós sempre acabamos arranjando uma justificativa para ficar na nossa zona de conforto. E na realidade, as suas desculpas são as grades que não te deixam sair do mesmo lugar. É a famosa síndrome do e se? E se não der certo? E se as pessoas não se identificarem? Se as pessoas não gostarem? E se eu não conseguir? E se eu errar? Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu tinha muitas desculpas do e se. Eu sempre ficava pensando, putz, e se as pessoas não se identificarem? E se ninguém gostar? E se... Mas quando eu me comprometi a fazer acontecer, eu joguei fora todas as desculpas. Eu joguei fora toda a síndrome do e se. E quando a gente escolhe um objetivo, uma meta, e a gente tem a certeza de que a gente quer aquilo, a gente joga todas as desculpas que surgem. A gente não aceita mais desculpas, a gente faz de tudo para passar por cima das desculpas e dos empecilhos que vão surgindo no nosso caminho, porque a gente tem um foco, a gente tem um objetivo. E o terceiro passo para enfrentar os seus medos é: quais as reais consequências daquilo que você está fazendo ou daquilo que você se propôs a fazer. Muitas vezes a gente acaba supervalorizando o peso da dificuldade que os nossos objetivos têm. E eu acredito que a gente dá uma importância muito grande aos nossos medos. E muitas vezes nós deixamos de fazer várias coisas por causa dos nossos medos. Não os medos físicos, tá? Não o medo de se machucar, de quebrar um braço ou uma perna. Os medos psicológicos, os medos que não nos deixam muitas vezes sair da nossa zona de conforto. Aqueles medos que não deixam você viver naquela alegria, naquela vontade de viver. Aqueles medos que não nos deixam viver como nós desejamos viver. E na realidade, quando você começa a observar os seus medos, você vê que eles não são tão difíceis de superar como você achava que eles eram. E você passa a observá-los de outra maneira. Então fica mais fácil de lidar com essas situações, com essas dificuldades, esses medos que surgem no decorrer da sua jornada. Vocês vão perceber que aqui está ficando um pouco mais escuro, mas é que eu estou bem na frente do pôr do sol. Dá uma olhadinha. E quais são as reais consequências deles, a gente consegue ter mais força para superá-los. Quando eu parei para pensar nisso a primeira vez, eu acabei percebendo que eu já não tinha mais tanto medo quanto eu achava que eu tinha no começo. Porque quando a gente para observar os nossos medos e a gente começa a tentar ver ele de diferentes ângulos, a gente descobre que na realidade eles não são tão difíceis de superar, assim como a gente acreditava antes de observá-los.
Normalmente a gente tem muito medo de perder alguma coisa, então a gente foca em não nos arriscar. E a nossa mente, ela trabalha para que a gente não arrisque nada, mas na realidade muitas vezes a gente arrisca o que a gente tem de mais precioso, que são os nossos sonhos, as nossas vontades e os nossos desejos. A gente acaba focando tanto no que a gente vai perder fazendo algo e a gente às vezes esquece de observar o que a gente vai perder não fazendo aquilo. E aí vem o quarto passo. O quarto passo é visualize o que aquilo vai te trazer de bom, qual é o benefício que aquilo vai te trazer. Quando a gente para observar o lado positivo de alguma coisa que a gente faz ou de alguma coisa que a gente pensa, a gente acaba trazendo à memória as coisas boas que aquilo nos traz, as emoções e os sentimentos bons que vêm à nossa mente. E isso facilita a gente de lidar com aqueles medos e as emoções que não estão de acordo com o que a gente deseja para a nossa vida. E isso não quer dizer que vai ser fácil. Isso quer dizer que o teu caminhar vai ser simples, porque a simplicidade é você ter um foco. Bom, então eu queria que vocês não esquecessem dos 4 passos para encarar o seu medo. Reconheça quais são os seus medos, seja mais forte que as suas desculpas, quais as reais consequências do seu medo e visualize os benefícios que encarar o seu medo vai lhe trazer. Eu espero que vocês gostem. Eu tenho alguns conteúdos gratuitos lá no meu site. Eu vou deixar o link abaixo. Se você quiser dar uma olhada no conteúdo gratuito, clica no link abaixo, entra lá no site e até a próxima.